como é que vocês estão? Aqui é Carol. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e cuidando dos pais de vocês. Aqui eu vim dar aula de cidadania para vocês. Esse conteúdo é o conteúdo que a gente já vinha trabalhando em sala de aula, o conteúdo que tem no livro didático de vocês e que tem muito material no caderno. Mas para que vocês não se sintam sozinhos, eu preparei uma revisão primeiro, para que a gente depois pudesse avançar um pouquinho cotidianamente nos conteúdos que ainda restam nesse primeiro bimestre, tá bom? Vamos lá juntos! O conteúdo que a gente estava trabalhando é liberdade. E mais uma vez eu repito a vocês que liberdade indica um estado de vida, uma qualidade da pessoa humana. O crescimento da liberdade é concebido como uma conquista da cidadania. E depois a gente vai ver por quê. Mas eu acredito que vocês já saibam por que esse crescimento da liberdade é tido como uma conquista da cidadania. No sentido político, a liberdade civil ou individual é o exercício da cidadania dentro dos limites da lei, respeitando os direitos dos outros. Para o filósofo Norberto Bobbio, a liberdade está relacionada à igualdade e à justiça. A história desse conceito perpassa os estudos de épocas e tem interpretações bastante variadas. E eu vou continuar para vocês repetindo esses conceitos através da história da filosofia, para que a gente tente mentalizar como o sentido da liberdade mudou ao longo dos tempos e como os filósofos, a gente está na aula de filosofia, de cidadania, mas como os filósofos, eles contribuíram para esse entendimento do que é liberdade, tá bom? A liberdade na história da filosofia. O primeiro período que a gente estuda é o período da antiguidade, tanto na filosofia quanto na história. A antiguidade, para aqueles que estudam na filosofia, é aquele período entendido por aqueles filósofos pré-socráticos, os filósofos socráticos por Sócrates, e entre outros. E para os socráticos, o homem livre é aquele que possui controle sobre si mesmo e que sabe dominar seus instintos e suas paixões. Isto era ser livre. O autodomínio para os socráticos é considerado a base das virtudes. Virtudes é considerado algo muito bom. E uma das frases que reflete isso que eu estou dizendo para vocês é a frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a mim e aprendendo a dominar as minhas paixões e os meus instintos, eu me torno livre, porque dessa forma eu não ficarei preso àquilo que possa me seduzir, aquilo que possa me tirar de mim. Já no medievalismo, onde os filósofos que estudamos nesse tempo na filosofia são os filósofos da patrística, e como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino na escolástica, segundo e entre outros filósofos. Segundo a patrística, ao reconhecimento do livre-arbítrio como dom cedido ao homem por Deus. Assim, o homem deve utilizar da sabedoria para usufruir a liberdade seguindo os princípios cristãos, ou seja, a liberdade não é mais vista como um autodomínio, mas sim esse livre-arbítrio não é mais um dom puramente meu, mas um dom tido meu, enviado por Deus, para que eu utilize com sabedoria, guiando-me pelos princípios cristãos. Isso é ser livre, porque quando eu sigo esses princípios cristãos, tendo por base o livre-arbítrio, eu me considero livre e não me torno preso àquilo contrário aos princípios cristãos, segundo o medievalismo. A modernidade
já vem rompendo com o medievalismo, já vem rompendo com toda essa ideia teocêntrica ao atingir uma abordagem antropocêntrica. O homem, por meio da razão, ilumina agora o conceito da vida e do mundo, inclusive da própria religião. O antropocentrismo agora, dessa vez, interfere tanto na individualidade da pessoa humana e, inclusive, na própria religião. Segundo assim, o homem moderno é aquele que usufrui a liberdade de uma autonomia e construção de si mesmo e no mundo, utilizando a razão. Na contemporaneidade, que é o tempo que estamos, eu trago para nós esse tema bastante peculiar, principalmente agora, nesse período de isolamento. A liberdade do indivíduo ou da coletividade pode ser distinguida com base no diferente sujeito histórico que é portador de uma realidade ou de outra realidade. Por quê? Porque agora, tanto nos outros tempos, por isso que a gente teve que perceber que a liberdade não é um conceito único e exclusivo nos diferentes tempos. Cada tempo possuiu uma forma de analisar o que era liberdade e o que era estar livre. Agora, na contemporaneidade, a gente tem vários entendimentos do que é estar livre. Por exemplo, vivendo nesse tempo de isolamento, estar livre pode ser sair de casa. Estar livre pode ser correr numa praça. Estar livre pode ser abrir a janela de casa e respirar o ar puro. Estar livre também pode ser eu estar dentro de casa, porque eu estou livre das doenças que estão circulando, da facilidade da circulação dessa doença. Então, quando eu estou dentro de casa, nessa contemporaneidade, há diferentes tipos de conceitualização de liberdade, por exemplo. Antes da pandemia, a gente também tinha outros tipos de conceitualização de liberdade. Liberdade poderia ser viajar para você, liberdade poderia ser, não sei, quando você completar os seus 15 anos, você queria realizar algum tipo de uma festa, ou queria viajar, ou queria fazer outra coisa. Então, isso era ser livre para você. Ou a independência. Então, assim, a liberdade ela vai evoluindo porque a gente deve pensar bastante nesse tipo de relação, de conceitualização sobre as relações humanas e sobre aquilo que nos torna livre e sobre aquilo que também não nos torna livre. E quais são os sentidos da liberdade? Um desses sentidos eu já falei no início da aula, que foi o sentido político. Mas além do sentido político, há também dois sentidos, que é o negativo e o positivo. Como assim a liberdade tem sentido negativo? Para mim, a liberdade só tinha sentido positivo. Mas sim, a liberdade tem sentido negativo. Por quê? Liberdade, nesse sentido negativo, significa a total ausência de restrições e de interferências. Eu sou livre e vou poder fazer tudo o que eu quiser, quando eu quiser e sem ninguém me interferir. Então, essa liberdade, ela já sai desse caminho positivo, que eu vou explicar, e já entra no caminho negativo. Por quê? Porque a gente entendeu, no sentido político lá na frente, que a gente precisa respeitar os limites da lei, respeitar os direitos dos outros. O sentido positivo da liberdade significa a posse de direitos, seja nos âmbitos civis, políticos e sociais. Isso é ser livre. Ser livre é você ter o direito de ir e vir. Direitos civis são aqueles direitos individuais, os direitos políticos, os direitos sociais, direitos de escolha, direitos de voto. Então, isso é ser livre. Direito à educação, direito à saúde. Então, isso é ser livre. E no sentido político, como eu já falei, só frisando, essa liberdade civil e individual é o exercício da sua cidadania, dentro dos limites da lei e respeitando os direitos dos outros.
Por quê? De acordo com um filósofo chamado Herbert Spencer, a liberdade de cada um termina onde começa a do outro. E eu já ouvi essa frase, não essa frase assim, inteira, bonitinha, mas muitas vezes a minha mãe já deve ter dito essa frase, a sua mãe já deve ter dito essa frase, sua avó já deve ter dito essa frase, que a sua liberdade começa quando termina do outro. Então, essa frase, ela nos remete muita coisa. E tem a liberdade também no sentido ético, que ela trata do direito da escolha do indivíduo sobre seu modo de agir, independentemente de qualquer determinação externa. Então você tem direito à escolha, direito à sua fala, direito à sua opinião, independentemente de qualquer determinação externa. Esses são os 4 sentidos da liberdade, que eu queria que vocês entendessem, que eu queria que vocês revisassem hoje nesta aula. Se ficou confuso, eu peço para que vocês entrem em contato comigo, que na próxima aula eu retomo os pontos que ficaram com dúvidas, ou entre em contato pessoalmente com vocês, tá bom? Até a próxima aula. Lembre-se, cuide-se, fiquem em casa. Quando for sair, usem máscaras, usem álcool em gel, lavem a mão sempre que possível e cuidem dos seus familiares, por favor, porque eu quero ver vocês todos. Vou conferir na ata todos vocês quando tudo isso passar, se Deus assim permitir. Tá bom? Tchau e fiquem com Deus. Até a próxima aula.